Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Marcos capítulo 5, verso 1, eu leio da Nova Versão Transformadora, diz assim a palavra: assim chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com as correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. Existem inúmeras forças agindo constantemente em todos os lugares. Forças essas que, em certo momento, competem entre si. Forças essas que fazem com que haja uma disputa intensa entre situações e momentos da nossa vida. Essas forças, algumas visíveis, outras invisíveis, desempenham um papel determinante, crucial na vida de todas as pessoas. Essas forças são forças que têm o poder de alterar a realidade e o estado de qualquer pessoa, de qualquer família, de qualquer nação. A Bíblia fala muito sobre poderes, sobre forças que atuam na vida de pessoas, em ambientes. Tanto é de que a palavra de Deus estabelece, inclusive, a ação de algumas forças por principados, por áreas específicas. Todas essas forças têm uma ação tanto para ajudar como para prejudicar. Não há uma força sequer agindo na vida de pessoas que seja neutra. Ou ela vai te ajudar, ou ela vai te atrapalhar. Essas forças tentam, como sempre, exercer domínio. Mas nem todo domínio é um domínio para o bem, que nos abençoa. Existe até os dias de hoje essa batalha constante para que uma força dominadora possa exercer o controle sobre vida de pessoas. Hoje, como sabemos e já oramos com muitas mães nos nossos 3 cultos, um exército de mulheres e de mães que vieram aqui ao altar receber a bênção do Senhor. Elas, mais do que ninguém, sabem como funciona a questão de estabelecer o domínio de uma força na educação dos seus filhos. Toda criança
ela nasce com o desejo, com o ímpeto de dominar. E quando essa criança não é subjugada para o governo e o domínio da força dos seus pais, que devem exercer sobre os seus filhos essa autoridade que é estabelecida por Deus, a própria palavra afirma de que um filho entregue a si mesmo, uma criança entregue a si mesmo, se torna vergonha da sua própria mãe. E as mães sabem que de tempo em tempo elas precisam ser extremamente severas e usar da sua força, às vezes em forma de uma havaiana voando, às vezes em forma de algum objeto voador não identificado na direção do seu filho, para dizer: quem manda aqui sou eu. Eu me lembro quando criança, meu pai nunca foi assim de nos corrigir com cinta e vara, muitas vezes, mas todas as vezes que o fez ficaram marcadas para sempre na minha lembrança. Mas a minha mãe, talvez pelo convívio constante dentro de casa, ela exercia pela presença sempre a responsabilidade de corrigir os filhos. E eu, na época, com meu irmão mais velho, Cláudio, que já está com o Senhor, 2 meninos dentro de casa, com uma diferença de 1 ano e 2 meses apenas, todo o ingrediente necessário para que se transforme o lar num caos. E era isso que eu e meu irmão fazíamos com todo louvor. Eu e meu irmão conseguíamos fazer da nossa casa uma agitação constante. E minha mãe, de vez em quando, precisava usar da sua dominação, da sua força, para manter o controle dos filhos, para chamar a atenção, um beliscão daqui, um puxão de orelha de lá. E às vezes, entenda, quase sempre, minha mãe nos corrigia com alguns tapinhos ali e algumas chineladas a colar. O fato é de que, às vezes, já um pouco mais crescidos, para que ela não perdesse o entendimento, ou pelo menos a autoestima de achar que ainda dominava alguma coisa, eu combinava com meu irmão de que quando ela batesse, mesmo que não doesse, nós iríamos dar uma moral para ela, e iríamos chorar um pouquinho, porque senão ela ia ficar decepcionada. E ela começou a notar de que a força não estava mais agora sendo exercida por um chinelo, por um tapinha aqui, outro acolá, mas sim, acima de tudo, como é até hoje, pela sua presença, pelo seu exemplo e pela sua vida tão inspiradora. Forças existem, forças e domínios querem prevalecer em ambientes de trabalho, dentro da igreja. Pessoas têm o desejo de querer se fazer prevalecer, querem se fazer dominadoras em todos os ambientes. As forças estão presentes em todos os lugares. Mas há 3 tipos de forças que elas são extremamente importantes, e se nós não soubermos nos entregar ao domínio da correta, elas podem causar uma destruição terrível. O texto que nós temos hoje diante de nós apresenta exatamente essas 3 forças. Elas estão atuando na narrativa deste homem, que nós não sabemos a sua idade, nós não sabemos o seu nome, mas nós somos apresentados a ele pelo texto, pela ação de uma das forças que produz um poder de destruição assustador na sua vida. Jesus havia agora, depois de atravessado um período aonde o texto nos apresenta de grande ação pelo poder da natureza ao acalmar uma tempestade, ele chega a outra margem do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, o qual é conhecido como, e apresentado aqui em Marcos, como a terra dos Gerazenos. Mateus fala do mesmo texto e da mesma porção, mas dá um outro nome à região, chama de terra de Gadara, ou a terra dos Gadarenos. Não há nenhuma
questão de erro aqui, de dizer que o nome de um está certo e outro está errado. Pelo contrário. Gadara era uma região, uma cidade, Gesem era uma outra, Gerasém era uma outra cidade, e muito provavelmente este lugar aonde Jesus chega era uma cidade que depois de muitos anos, se não estou errado, em 1970, achados arqueológicos identificaram o possível lugar de onde era essa cidade, aonde Jesus tem um encontro com esse homem. Esse homem está sobre uma dessas forças, sobre o poder delas. E essa é a força das trevas. O poder dominador da força das trevas. Mostra o poder destruidor que as trevas, e entenda por trevas a ação demoníaca, satânica, pode produzir sobre a vida de um indivíduo, de uma família, de uma nação. Este homem, como o próprio texto nos diz, e mais à frente nós lemos, mais especificamente no verso de número 9, ele está possuído por uma legião de demônios. Uma legião romana, ela partia entre 2.000 a 6.000 soldados. Então imagine, uma só pessoa, sobre a ação demoníaca de milhares de demônios. A força das trevas agia de forma descontrolada sobre a vida deste homem. Ele está sobre o poder absoluto e controle de Satanás. Logo que ele nos é apresentado no texto, no início do capítulo 5, ainda no verso de número 2, a Bíblia diz que este homem, que habitava na região de Gadara, ele estava e era possuído por espíritos imundos. Quando nós olhamos para a ação dessa força das trevas, produzida pela desobediência, o pecado, e é importante você entender o porquê dessa realidade. A região aonde ele estava era uma região conhecida pela região das Decápolis, eram as 10 cidades gentias, que tinham presença romana, mas elas estavam acima de tudo sobre a cultura e o governo dos gentios. Eram cidades pagãs, eram cidades que não temiam a Deus, eram cidades sob a influência das trevas, do pecado. E possivelmente a realidade desse homem era a influência do pecado na sua vida, até porque crente não fica endemoniado. Crente, salvo em Jesus, cheio do Espírito Santo, não fica endemoniado. Se você está endemoniado, crente você não é. Porque uma pessoa cheia da presença do Senhor Jesus, aquele que governa a sua vida, é Cristo. E o maligno não lhe toca. Mas o fato de alguém não ter um relacionamento pessoal com Jesus, porque é uma grande diferença de conhecer a Cristo e ser habitação do Espírito Santo. Tem pessoas que conhecem a Jesus, mas não são governadas pelo Espírito de Cristo. Neste caso, esse homem era governado pelo espírito do diabo. As forças das trevas dominavam a sua vida. E ele, por conta da ação dos demônios, produzida pelo pecado, produzida pela desobediência, nos é apresentado com esse estado deplorável de todas as figuras bíblicas que são narradas em todas as Escrituras. Nenhuma tem um estado tão lastimável e deplorável como a deste homem que nos é apresentado no texto de Marcos capítulo 5. Nem tampouco Jó. Jó era um homem temente a Deus, mas o seu estado chega a um estado de profunda comoção.
cheio de úlceras no corpo, o seu hálito lhe era ruim até a própria esposa. Aliás, se o seu marido não escovar o dente, o seu também vai ficar. E eu sei que tem alguns médicos, dentistas aqui, e escova o dente, passa fio dental que ajuda. Igreja também é saúde bucal. Mas Jó era um homem que tinha um estado terrível pela condição em que ele se encontrava. E lembre-se sobre a permissão de Deus para que o diabo tocasse no seu corpo e nas suas coisas. Mas a alma de Jó permanecia limpa. Em tudo isso a Bíblia diz que Jó não pecou. Mas o caso desse homem é ainda mais desesperador. Porque duas palavras no texto são duas palavras-chave que talvez traduzam o terror que a força das trevas produz sobre a vida de qualquer pessoa que se deixa dominar por elas. Elas são ditas no verso de número 3. Esse homem morava em cavernas e usava túmulos como moradia. E ninguém conseguia detê-lo porque ele vivia debaixo de correntes. A sua dor, a sua miséria era terrível. Ele se automutilava. É afirmado pelos especialistas na área da psicologia e psiquiatria de que a automutilação normalmente é um ato de intenção para alívio das dores emocionais. Você tenta se marcar para que a dor da alma seja transferida para o seu corpo. É por isso que você vê algumas pessoas se automutilando. Com dores, em depressão, em angústia, fazem feridas no corpo para de alguma forma transferir a angústia da alma para a carne. Esse homem, conforme a Bíblia diz, ele ficava cortando-se com pedras. Pedras eram usadas para ferir a sua própria carne. Um homem selvagem, morando em sepulcros, vivendo nu e rejeitado pela sociedade. Seu corpo coberto de cicatrizes e de sangue. E o grito que sai da sua boca é um grito de tormento. A Bíblia diz, no verso de número 5, que de dia e noite, preste atenção da severidade do estado desse homem, dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando. Eu não sei quantos já tiveram a triste oportunidade de ver alguém sobre a ação de demônios. É uma das coisas mais tristes de se ver. Primeiro porque você vê de uma forma transparente e visível o poder do diabo em desfigurar a criação de Deus, que é o homem. Consegue-se ver com os olhos físicos aquilo que internamente o diabo está produzindo na vida de pessoas. Mas ao contrário de manifestações físicas, onde nós conseguimos ver pessoas falando com a voz que não é a sua, com uma força que não é a sua, com um olhar que não é o seu, há muitas pessoas sem manifestações visíveis que sofrem e gritam dentro de si, debaixo das forças das trevas. Esse estilo de vida é o estilo de vida oferecido pelo diabo. Nós só oferecemos às pessoas o que nós podemos dar e o que temos. O príncipe das trevas oferece uma vida nas trevas. O príncipe da luz oferece uma vida na luz. Aquele que é assassino desde o início oferece uma vida de morte. Aquele que é o galardoador da vida
oferece vida abundante. Esse homem, sobre a força das trevas, se vê num estado triste. Quantas pessoas que talvez não se identifiquem com a realidade deste homem, vivem em lugares de morte. Ao contrário do que alguns imaginam, que é a cultura dos nossos dias, antigamente, principalmente na época que nos é narrada, não eram sepultados em jazigos abertos no solo, como é nossa cultura hoje em dia, ou quando muito numa gaveta, no cemitério de gaveta. Eles sepultavam os seus mortos em cavernas. Abria-se um buraco numa rocha, aproveitava-se uma caverna e ali depositavam os seus mortos e rolavam uma pedra. Lembre-se do texto de João capítulo 11, quando Jesus chega em Betânia e o seu amigo Lázaro já está morto há 4 dias. O que Jesus diz? Rola a pedra para que ele possa sair. Quando Jesus é sepultado e quando Maria vai levar alguns ungüentos e o bálsamo para embalsamar e para levar um cheiro melhor no lugar do sepulcro, porque não havia essa vedação que se existe hoje. O texto diz que ela fica assustada porque a pedra aonde ele havia sepultado havia sido rolada e ele já não estava mais ali. Portanto, este homem habitava em jazigos de mortos, lugares aonde as pessoas apodreciam na sua carne. Era a moradia deste homem. As forças das trevas têm um poder de querer nos dominar e nos fazer habitar em lugares assim. Querem nos fazer habitar nos túmulos do nosso coração, nos túmulos da nossa vida, aonde Deus não quer que estejamos, e criamos cemitérios dentro de casa e moramos em lugares de morte, quando Jesus quer nos chamar para viver no lugar de vida. A segunda força que se vê presente nesse texto é uma força que talvez pense muito de si próprio, mas é uma força a qual nós recorremos quase que inconscientemente, de forma constante. É a força da sociedade. Veja que essa força, ela nos é apresentada aqui ainda no verso de número 3. A Bíblia diz que esse homem morava entre as cavernas e usava como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Ele sempre era acorrentado e algemado. Ele sempre era acorrentado e algemado. O que nós identificamos aqui? Havia uma intenção e um desejo das pessoas, e quando eu digo a força da sociedade, eu quero dizer a força do homem, em querer exercer domínio sobre coisas que ela não tem domínio. Algumas pessoas estão sobre a força do sistema, achando que são as coisas desse mundo, é o meu jeito, é o meu poder, é o meu dinheiro, é a maneira como eu vou fazer, eu vou dar um jeito na situação. Mas ela se mostra imediatamente ineficaz. Se há uma força a qual às vezes nós damos a ela muito poder, mas ela sempre se mostra frágil e fracassa, é a força do braço do homem. É por isso que as Escrituras dizem que maldito é aquele que confia no braço do homem e faz dele a sua segurança. O texto diz que muitas tentativas foram feitas, e às vezes nós tentamos nos livrar da ação da força das trevas com as nossas próprias forças. Tentamos resolver os problemas
que são espirituais com forças carnais. Tentamos resolver a força e a ação das trevas, agindo na família, agindo nos filhos, agindo em algum contexto específico, tentando acorrentar e dominar a situação. Eles tentaram. Não há aqui como reprimir e condenar, pelo menos, a tentativa de tentar ajudar. Mas o texto nos diz que essas tentativas foram todas frustradas. Veja o que o texto diz, o que a Bíblia diz é que ninguém era forte, final do verso 4, por gentileza. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Força nenhuma era suficiente. Tentavam, assim como talvez você esteja tentando resolver os problemas segundo a sua própria estratégia, segundo a sua própria força, usando dos seus artifícios e dos seus artefatos, usando da sua influência, usando do seu poder falso, entre aspas, para dominar situações que são mais fortes do que você. As forças das trevas só podem ser destruídas e vencidas pelo poder que há em nome de Jesus. Essa força, a força do homem, a força da vaidade, a força da arrogância, tem levado famílias a naufragarem e a entrarem no processo repetitivo e num ciclo vicioso de decepção. Porque você tenta dar um jeito, eu vou acorrentar isso aqui, eu vou tentar resolver, só que o problema não se resolve. E você acha que vai tirar alguém de um túmulo, você acha que vai conseguir ajudar alguém, mas se vê frustrado. Não se apresenta a família desse homem, mas ele a tem. Como é que nós sabemos que ele tinha família? Jesus manda, depois de liberto, ele voltar para a sua casa. Isso quer dizer que, como todo pai e mãe, e como hoje é o dia das mães, qual não é a mãe que vai tentar usar de todas as suas forças para tentar ajudar um filho que se vê sofrendo? A Bíblia apresenta o quadro de um homem que via o seu filho desde a infância, pela ação também de um espírito maligno, sendo atirado no fogo e na água. Ele vai pedir ajuda para os discípulos de Jesus. Os discípulos, por causa ainda da sua pouca fé, não podiam ajudá-lo, mas Jesus vem e liberta-o. Porque todo pai, toda mãe, toda família vai tentar usar de todos os recursos possíveis e forças imaginárias para tentar tirar aqueles que amam do sofrimento e da dor, da ação destruidora do pecado. Mas finalmente há uma terceira força. Ela se apresenta e ela, logo que se apresenta, é reconhecida. Ao contrário do que nós imaginamos, se há uma força reconhecida em todo lugar, é a força e o poder da presença de Jesus Cristo. Às vezes nós, homens, temos dificuldades de reconhecer a glória e o senhorio de Cristo. O coração dos homens está endurecido, mas os demônios ouvem o seu nome e tremem diante do poder e da autoridade, da força e domínio que há em Cristo Jesus. Todas as outras forças perdem o seu significado. O texto diz que Jesus chega, e ao chegar, olha qual é a resposta da ação maligna que fala através da vida do homem no verso de número 7.
Por que você vem me importunar? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Há uma força e um poder que pode transformar toda e qualquer história. Há um poder e uma força maior do que milhares de demônios. Há uma força e um poder maior de que nenhuma outra ação humana tem o poder de agir. Este é Jesus Cristo. O texto diz que este homem precisava de alguém que faria por ele o que ninguém mais conseguia fazer. Quando Jesus fala sobre a estratégia de Satanás, ele diz como o diabo age. O diabo tem a sua maneira de agir. O diabo chega numa casa vazia, porque todos nós estamos no pecado antes de Cristo e carecemos da glória de Deus. Portanto, todo homem sem ainda o domínio de Cristo na sua vida é uma casa sem proteção. E a Bíblia diz que o diabo vem, encontra essa casa vazia, ocupa, rouba os seus bens, rouba a sua identidade, rouba a sua essência, rouba o seu valor, rouba aquilo que Deus criou, que é a beleza da sua criação, a ponto de dizer que você é imagem e semelhança dele, e causa uma destruição, como causou nesse homem. Mas Jesus diz que a estratégia do diabo, que é apresentada como o valente vem, porque ele se acha valente, e diante da força do homem, ele é valente. Não subjugue o poder das trevas. Você, na sua força humana, não tem poder para resistir à força das trevas. É por isso que ele vem e causa estrago na vida de pessoas. É por isso que ele veio e causou estrago na vida desse gadareno. Mas Jesus continua dizendo de que de repente chega um mais valente do que ele. Põe ele para correr. Coloca a casa em ordem. Restaura aquilo que havia sido destruído. Porque esse é o poder que há em Jesus Cristo. Este homem finalmente se depara com a força e com a autoridade de Jesus. Ele não precisava de um psiquiatra. Não que eles não sejam úteis, pelo contrário. Ele não precisava de um aconselhamento espiritual. Ele não precisava de um programa de 12 passos para uma vida melhor. O que esse homem precisava era do antídoto para o pecado que havia produzido profunda dor no seu coração. O que ele precisava é da cura para a sua condição. O que ele precisava era da solução para o seu problema. E Jesus vem. E o texto diz que apenas com a autoridade da força que há na sua palavra. Olha o que o texto diz no verso de número 8. Jesus havia falado ao Espírito: saia deste homem, espírito imundo. Não sei se você entende de patentes. Não estou dizendo de patentes de produto, mas eu estou falando de patentes militares. Somente alguém de uma patente superior pode dar ordens a uma patente inferior. No reino espiritual, tudo está debaixo do governo e da autoridade da mais alta patente, que é Jesus Cristo.
Não há domínio, governo das trevas sobre famílias, sobre pessoas. Não há força da sociedade, do inferno e de demônios, sejam quantos forem, que não se submetam à autoridade da voz daquele que tudo criou. Jesus diz: saia, e os demônios ficam desesperados. Eles não queriam sair da região. Alguns estudiosos olham para o texto e dizem que realmente ele devia ser um espírito que agia territorialmente. Eles pedem para não sair dali. Olha o que o texto diz. Versículo 10, os espíritos imundos suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a um lugar distante. Bem, havia uma manada de porcos, cerca de 2.000. Eu li esses dias num comentário de que um estudioso diz que se Jesus tivesse realizado essa libertação nos dias de hoje, ele encontraria um sério problema com a Associação Protetora de Animais. Porque uma série de porcos ficou endemoniada e precipitaram-se despenhadeiro abaixo. Ele dizia: Jesus, como é que pode fazer um negócio desse? Bem, Ele é Deus sobre todas as coisas. O texto diz que eles se precipitam. E aquele homem que antes vivia aos gritos de terror pelas aflições da sua alma, que habitava entre os túmulos, presos em corrente e se automutilando. A Bíblia diz, verso de número 15, de que o povo queria ver o que havia acontecido, porque provavelmente aquele homem era conhecido na região. Quem é que não conhecia o homem que morava nos sepulcros e gritava dia e noite? Só que de repente, a notícia, a mais última notícia, postada no Instagram da época. Eu vi esses dias um camarada, se houvesse selfie no tempo de Jesus. Já viu isso ou não? Eu achei uma ideia inteligentíssima. Óbvio, gente, que é uma forma simplesmente de, produzir criatividade na mente dos crentes, que tem obviamente a única palavra como fonte de informação. Mas tem Jesus tirando selfie, tirando Lázaro do túmulo, fazendo assim, e Lázaro saindo. Jesus tirando selfie com Pedro, puxando as redes, quase que rompendo, de Lucas capítulo 5. Eu achei o máximo. Jesus com um pãozinho diz: eu parti o milagre. Achei o máximo, achei muito interessante. Eu vou ver se eu acho e posto mais tarde no meu Instagram aqui. Mas se talvez Jesus, nos nossos dias, tenha postado, liberto, apontando pro Gadareno, e ele assim, ó. E ele, ó. Correu a notícia. O povo veio, verso de número 15, viram o homem, e veja qual a conjugação do verbo agora, que tinha sido possuído por uma legião de demônios. Ele tinha, agora já não tem mais. Quando a força mais poderosa age sobre a vida de alguém, a realidade dessa pessoa muda. O texto diz que agora ele estava sentado, um homem que não parava, não conseguiam subjugá-lo, ele vivia acorrentado, ele agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Está aqui uma tradução clara nessa única sentença do que o Evangelho tem poder de produzir na vida das pessoas. O Evangelho restaura a sua identidade em Deus. O Evangelho cobre a sua nudez, produzida pela vergonha do pecado. O Evangelho produz juízo, entendimento da verdade. E o Evangelho produz espanto na vida de quem antes te conhecia. Porque antes te conhecia como o doidão, o malucão,
aquele que era virado no giraia. E agora você está na igreja dando glória. O poder do evangelho transformador de Jesus Cristo. Foi muito para os moradores daquela cidade pagã. Quando viram que a sua fonte de lucro poderia ser colocada em risco, pedem para Jesus se retirar dali. É incrível como pessoas ainda escolhem viver sobre a força das trevas, ao invés de se submeter à força e o poder da luz de Cristo. Pessoas conhecem o poder destruidor das trevas, têm uma experiência da ação e do poder de Cristo, e mesmo assim, escolhem permanecer na escuridão. O texto diz, e eu termino com ele, de que aquele homem que agora estava liberto, quando viu Jesus entrar no barco, verso de número 18, por gentileza, ele implora para ir com Cristo. Meus irmãos, quem experimentou Jesus de verdade, não consegue mais ficar longe dele. Eu não sei você, mas eu não vejo sentido nenhum na minha vida sem Jesus habitando em mim. Longe de Cristo não há por que existir. Aquele homem, ele usufrui da graça, do amor, do perdão, da transformação, da autoridade que há em Jesus. E a Bíblia diz que ele pede para ir embora com ele. Mas aí Jesus diz para ele: volta para casa, para sua família, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você. E olha como termina o versículo: e como ele foi misericordioso. É a misericórdia de Deus que transforma a realidade de uma pessoa. Aquele homem se transforma nesses que sabemos que ainda existem e são muito úteis para o reino, sempre são, com os que saem para testemunhar o que era e o que é. Eu me lembro de uma ocasião que era febre ouvir testemunho em igreja. Enchia-se as igrejas para ouvir: ouça o testemunho do ex-bruxo. Aí lotava a igreja. Quem é dessa época? Lembra, irmã? Tinha um cara que tomou 39 tiros. Eu falei: misericórdia, 39? Venha, 39 tiros. E ele veio, porque ele veio cego dos dois olhos, manco, e entrou dizendo, ele era bandido, ladrão de banco. E ele vivia, ele disse que um dia o diabo, isso é um testemunho, não sei se ele está vivo ainda, deve estar. Como é o nome dele? Jarbas. Pô, quem sobreviveu a 39 tiros deve estar vivo até hoje. Ficou cego, me lembro do Jarbas, era um moreno. Vinha o Jarbas, entrava, ele contava os testemunhos, ele era ladrão de banco. Ele disse que ele agia sobre a influência de espíritos malignos, ele os via. Até que um dia num tiroteio, que ele estava assaltando, a polícia chegou, bala para tudo quanto é lado. Ele ouviu a voz de Deus. O diabo disse: hoje acaba a sua vida. Jesus disse para ele: hoje começa a sua vida. Tomou 39 tiros. Precisou ir para um hospital, quase morreu, mas ele viveu depois contando a sua história. Meus irmãos, quantas vezes nós não perdemos a oportunidade de contar a nossa história de transformação, de quando antes andávamos perdidos, com a nossa família destruída, com o pecado nos fazendo habitar nesse lugar de morte, mas Jesus nos encontrou. E o texto diz que a todos os lugares, as 10 cidades, Decápolis, todos se admiravam com o que ele dizia. Nessa noite, a força da graça e da misericórdia de Deus quer agir sobre as nossas vidas. Talvez você esteja sobre a ação da força das trevas e ela tem produzido destruição na sua vida. Talvez você esteja sobre a força da sociedade, sobre a força dos amigos, sobre a força da cultura, achando
que você agora é senhor da situação. Mas nessa noite, Jesus está entre nós, como esteve naquele dia na região dos Gerazenos. E nós hoje temos a oportunidade de reconhecer a sua presença, a sua glória, a sua autoridade, para que Ele, com a sua própria palavra, mude a realidade da sua história, da sua vida. Tanto a de vocês que estão aqui, como a de tantos outros que nos acompanham em casa. Hoje Deus quer que você saia daqui com um testemunho para contar, com uma história de libertação. Não mais agora de dizer a minha vida é de dor, minha vida é de tormento, minha vida é entre os túmulos, minha vida é cheia de feridas. Não. Jesus tem uma linda história que Ele quer que você conte, e a história da sua graça, do seu amor e do perdão que Ele tem para te oferecer nessa noite.